Estamos a caminho aqui para encontrar o nosso convidado do Vem de Carona desta edição, que já está no ar. E o assunto de hoje é vendas. Eu diria que o vendas é um dos principais setores, se não mais importante, de qualquer negócio. Mas como tudo, o jeito de vender também tem mudado ao longo dos anos. Isso porque, naturalmente, o consumidor também tem mudado. O perfil de consumidor tem mudado aí ao longo dos anos. Mas para a gente entender mais, o nosso convidado é especialista, dono de um dos maiores eventos de conexão com as transformações, o HJ. O nosso entrevistado dessa edição do quadro Vem de Carona é o Alexandre Weimer. E é ao encontro dele que eu estou indo, e daqui a pouquinho conosco esse bate-papo. Então embarque no Vem de Carona, na parceria da Kaiô Mitsubishi Motors aqui de Chapecó. Vem de Carona com o Clique RDC. Oferecimento Kaiô Mitsubishi Motors. Já a bordo aqui no Vem de Carona, Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela carona, né? Vamos de carona para falar sobre esse assunto tão importante que é vendas. Antes disso, você é aqui seja bem-vindo, você é aqui de Chapecó? De onde que você é? Cara, eu sou de Concórdia, né? Pertinho, mas longe, né? Porque demora pra chegar. Mas eu sou de Concórdia, eu moro lá desde os 6 meses de idade. Olha só. E só pra gente entender, quero que você fale um pouquinho de você. A gente vai falar de um assunto aqui que ele é muito importante para qualquer negócio, para qualquer segmento. Qual a sua relação com vendas? Primeiro assim, né, quando tu fala da importância, né, hoje não existe negócio em vendas, né? Na verdade, nem hoje, se tu pegar uma entidade filantrópica, ela precisa de recursos, né? Então quando ela vende uma história, por exemplo, arrecadar fundos, por exemplo, tá vendendo, né, de alguma forma. Então eu aprendi sobre vendas um pouco na marra, né? Porque eu sempre vendi, mas nunca entendi um processo de vendas, né? Entendi. Então eu aprendi na marra porque quando eu tive dificuldade financeira, né, na minha empresa, né, então eu comecei a empreender uma agência de comunicação em 2009, ainda tenho ela hoje, né? Só não atuo mais nela. E na ocasião, cara, eu tive dificuldade financeira por falta de vendas, né? Falta de previsibilidade, falta de fluxo de caixa, né? Ocasionado pela falta de vendas. E aí eu comecei a estudar com mais profundidade. Eu já, mais ou menos o ano era 2012, quando eu comecei a estudar com mais profundidade vendas, tecnicamente falando, tá? Não só no sentido assim de conhecimento tácito de vida, né? Mas tecnicamente falando. E aí eu comecei a montar processo de vendas para minha empresa na época, e aí ali por o ano de 2015 eu agreguei vendas dentro da agência. Então a gente fazia marketing para vendas, né? Então que marketing inclusive é um processo muito importante de vendas, tanto para atração de clientes como para manutenção, né? E também majoração de clientes. Inclusive eu vou adiantar a pergunta, estava lá mais pro final, mas já que você trouxe, eu acho muito importante o papel do marketing na venda. Cara, o papel de marketing hoje, neste momento que nós estamos, principalmente, no passado o marketing ele era visto de uma forma um pouco diferente, né? Porque você tinha poucos canais de você levar a tua comunicação. Então o marketing ele fazia uma comunicação mais abrangente e o micro ficava muito para as pessoas, né? Para o relacionamento, o aperto de mão, né? Pelo digamos, o receber o cliente ou ir no cliente. E hoje já não, né? Hoje, não só pelo marketing digital, mas a mudança dos canais. Hoje a gente tem dezenas de canais a mais do que nós tínhamos no passado, né? Então tu tem uma rede social como um canal, mas a mesma coisa tu tem um WhatsApp e hoje tem que ensinar teu vendedor lá de alguma forma a se comunicar, né, pelo WhatsApp, que não deixa de ser um marketing naquele momento que ele está fazendo. Então o marketing tem um papel fundamental, né? Dá pra gente dizer que as principais mudanças que ocorreram nesse segmento de vendas são as novas formas de apresentar o produto. Perfeito. E aí vem a questão da estratégia, né? Porque como tu tem muitas formas a mais, nós também disputamos uma coisa que é o tempo das pessoas, né? Você precisa ser assertivo. Meu Deus do céu, que nem agora, por exemplo, ó, se nós olharmos para esse quadro, no passado para tu fazer um quadro como esse aqui, tu precisava de tempo de TV. Né? Hoje já tu não precisa mais do tempo de TV. Sim. Só que ao mesmo tempo, as pessoas que estão do outro lado, o cérebro delas, a capacidade de leitura delas é a mesma coisa, é a mesma. Então, pô, o cara saiu da TV, foi pra internet, mas ao mesmo tempo ele tem 2 telas e o tempo inteiro tu tá disputando o tempo da pessoa. Por isso que eu digo assim, se tu não tem estratégia, você faz por fazer, né?
Que bacana. E o que a gente tem percebido é que, e a gente ouve muito falar isso, que um bom vendedor é um profissional que ele é disputado o tempo todo no mercado. É isso mesmo, porque vender, embora pareça muito prático, principalmente nesses tempos de muita conectividade, mas também exige bastante estratégia, né? Cara, hoje eu digo que o vendedor que não é estrategista, né? Nós temos 3 níveis de vendedor. É o cara que é operacional, que é o tirador de pedido, né? Vamos resumir de uma forma mais simples, né? Que é o cara que espera, né? O cara mais passivo, né? O cara que tá esperando acontecer e tudo mais. Tu tem um outro nível que é o nível, o cara tático, né? Então, que é aquele cara que ele vai ter informação do produto, ele tem informação, ele tem domínio do produto, mas ele não consegue conectar o domínio do produto com as dores do mercado e do cliente. Então, porque assim, o cliente ele não compra o produto ou o serviço. O produto e serviço sempre vai ser meio para algo, né? Claro. Então, por exemplo, o cara vai comprar um espaço de TV para anunciar a empresa dele. Naquele momento que ele está comprando aquele espaço de TV, ou espaço de rádio, ou seja o que for, ele não está comprando o espaço de TV, ele está comprando a possibilidade de ter resultado. E isso, por exemplo, é muito importante, né? Eu entender que ele está comprando aquilo para alguma coisa muito maior do que aquilo que eu estou vendendo, que é uma composição de coisas, né? E aí vem a questão do vendedor. O vendedor estrategista é aquele que consegue pegar o produto ou o serviço e entender o mercado, entender o cliente e conectar a história que ele compra. Entendeu, advogado? Porque o segredo da venda é você sempre resolver o problema ou tirar a dor do teu cliente. O produto, como você disse, né? O produto, ele tá ali, ele foi criado para determinado objetivo. Agora, você precisa encaixar ele direitinho na necessidade. Total. E até mesmo assim, porque eu vejo muitas vendas que elas são desnecessárias, né? Então, como a gente fala que um cliente é para vida, ele não é um cliente para uma compra, né? Ou uma venda, se ele é para vida, eu tenho que fazer o quê? Se eu resolver uma coisa hoje para ele, a possibilidade dele me escolher várias vezes durante a vida é muito grande, entendeu? Entra aquilo que a gente ouve muito e vê muito também, a venda a qualquer custo. Cara, e assim, hoje, por exemplo, volta de novo do cara operacional. O cara operacional, ele olha muito só... Óbvio que a meta é importante, óbvio que eu também tenho meta, tu também tem meta. Sim. Mas se tu vender a qualquer custo, o que vai acontecer? Você sempre tem que estar correndo atrás de novos clientes, que tu vai perdendo esse cliente. Então, o grande segredo de uma venda, por exemplo, que a gente chama de venda perpétua, né? Tu ter clientes perpétuos, é tu conseguir fazer o quê? Entregar mais do que o cliente espera. Tá ligado? Então tu entrega 100%, um pouquinho a mais. O cara fala assim, putz, eu tenho que voltar a comprar novamente, cara. Eu tive o meu resultado. Eu posso, inclusive, ter mais resultados se eu estiver mais próximo dessa empresa, e assim por diante. O que a gente tem observado, e eu tenho observado de fato, é que, não sei se mas a sensação que eu tive é que se perdeu um pouco com tanta informação, com tanta tecnologia disponível. Eu tenho a impressão que em alguns momentos as pessoas perderam um pouco aquela venda, não sei nem se é B2B, mas é de você, aquela relação pessoal. Você chega numa loja, às vezes as pessoas estão tão acostumadas a vender pela internet que esquece que ali tem um cidadão que você precisa atender do melhor jeito possível e que você pode fazer uma venda. Nós falamos hoje, né, de uma venda B2C, que é quando eu vendo empresa para um cliente, pessoa física, B2B quando empresa vendo para outra empresa, né? Mas no final, o que a gente fala é que tudo é humano, né? Então, na verdade, assim, beleza, pode ser B2B, B2C, B2G, né, quando a gente vende para governo, mas no final, tudo são pessoas, né? Então, eu tenho que ter uma relação mais pessoalizada, né? Que hoje, o que a gente vê? Vou pegar o exemplo que tu citou agora, vou para a internet, eu compro algo. Se tudo é muito robotizado, o que vai acontecer? Essa humanização que faz com que a pessoa gere valor, né? Porque em vendas tem uma regrinha que é muito básica, né? Que é preço-valor. Para a pessoa pagar o preço, ela tem que gerar valor. Como é que tu gera valor? Muitos valores são intangíveis. Que não é uma coisa tipo assim, esse telefone aqui, esse celular. Entendeu? E um bom atendimento é um valor, é um valor. E aí vem uma coisa muito interessante, né? Se você não tem diferenciais em serviço, o teu produto vira commodity, inclusive o teu serviço vira commodity. Então, por exemplo, assim, se eu sou um médico e eu não tenho um diferencial na minha prestação de serviço, o meu serviço é um commodity, entendeu? Mas, por exemplo, o que a gente falou agora, o atendimento, a prestatividade, a atenção, ela vira um ativo dentro do produto ou serviço. Então, se eu consigo entregar isso e o cliente fala assim, cara, eu quero o atendimento dessa pessoa aqui, e ele valorizar o atendimento que você presta, você tem um produto que sai do commodity, entendeu? Ou um serviço que sai do commodity. Eu falei do profissional vendedor, o bom profissional tem sempre mercado, empresas disputando. Um dos grandes diferenciais
de um bom vendedor está no atendimento, que é o que ele pode Total. oferecer de melhor. Porque o atendimento é a base do relacionamento, né? Tipo assim, por exemplo, nós dois, agora nós começamos um relacionamento, né? Pô, eu te conhecia, né? Eu conheci lá atrás, agora eu te conheci um pouquinho mais, agora nós estamos aqui. Então, conforme nós vamos avançando no nosso relacionamento aqui, o nosso atendimento, Sim. você me atender e eu te atender, nós vamos gerando valor um pro outro, que pode ser um valor positivo ou negativo. Claro, Tu entendeu? claro. Então, assim, se eu conseguir para ser a área do valor positivo, eu vou conseguindo fazer com que a pessoa pague o preço por aquilo, entendeu? Pegou mais ou menos o lance? Interessante. Então você que é vendedor, trabalha com vendas, você tendo um produto na mão e tendo um bom atendimento, que isso depende de você entender, conhecer o produto e aí com base nisso prestar um atendimento qualificado, vai ser o diferencial. Total. E uma coisa importante para os vendedores que estão nos ouvindo, que um relacionamento é para a vida, né? Não é para a empresa que você está hoje, né? Então digamos assim, sei lá, você trabalha numa concessionária de veículos, você vende carros e você um dia sai da concessionária e vai começar a vender, sei lá, colchão. Só que na verdade os teus clientes, eles andam de carro e eles dormem, entendeu? Exato. Então eu tenho que entender sempre que o cliente ele vai ser para a vida. E o que eu vejo hoje muitas empresas e também muitos profissionais é que ele isola aquele tempo presente, tipo assim, eu tenho que atender agora. Pô, daí o cara vai lá de mau humor, atende tipo sem vontade, né, sem prestatividade, e o cliente sente do outro lado. Pô, daí por que eu vou te dar o dinheiro no futuro se hoje você não conseguiu fazer o básico que era me atender bem, entendeu? E é bem interessante o que você está falando, porque o vendedor, ele, indiferente de que área ele atue, ele geralmente ele não pode se prender a um horário de atendimento, porque ele precisa prestar um bom atendimento. E no aspecto desse universo que a gente vive tão corrido, o cliente vai precisar do teu atendimento naquele momento que ele estiver de folga. E aí vem uma coisa muito interessante, né? A gente fala muito em vendas, na parte técnica, que são os personas, né? Então o que é um persona? É o perfil comportamental de uma pessoa que dita o ritmo de consumo, certo? Então assim, vamos dar um exemplo. Um dos ritmos de consumo é o quando, né? E o quando não é a empresa que dita ou o vendedor que dita, é o cliente. É o cliente, cara, feliz ou infelizmente, não estamos dizendo aqui questão trabalhista, então, não, isole isso, né? Vamos falar sobre consumo. Mesma coisa nossa, por exemplo, hoje nós estamos num dia que é feriado em Chapecó, né, nesse momento. Sim. Então, pô, cara, eu vim aqui, nós fizemos o nosso treinamento de vendas completas num espaço determinado aqui em Chapecó. Se o espaço não abre para nós hoje, eu degusto um outro lugar, pode ser que eu goste desse lugar a ponto de não voltar nunca mais, mesmo quando não seja feriado. Tu pegou o lance? Então não perca a oportunidade de fechar negócio. Não, cara, é que assim, deve ver aquela questão de gostar de vendas, né? Eu sou um cara que sou apaixonado por vendas, eu gosto de vender e aprendi uma coisa, que eu tenho que vender o tempo inteiro. Então, quando que a gente vende? Cara, o tempo inteiro. Todos os dias nós estamos vendendo, todo momento nós estamos vendendo, seja a nossa marca, né? Ou seja, por exemplo, o nosso produto ou serviço. Né? Bom, o cliente, a gente ouve aquela frase, o cliente sempre tem razão? Cara, eu acredito assim, não digo, acho que essa frase ela é uma frase que ela é dita de uma forma muito ampla, e eu digo que o cliente nem sempre tem razão. Por quê? Vamos lá. O cliente muitas vezes ele não sabe o que ele quer. Ele tem a dor, mas ele não sabe o que ele quer. Tipo, ele não fala assim, eu quero que você me venda um produto com essa especificação técnica, porque a competência da especificação técnica do produto ou serviço é tua. Então o cliente, ele vai ter razão pela dor, amor ou medo, que são as formas que ele compra. Então ele tem assim, cara, eu estou com dor de barriga, essa é a minha razão. Agora, qual o remédio que você vai me fornecer, aí é você como especialista que tem que me dizer. Entendi. Você pegou o lance? Daí quando o cliente, né, ele muitas vezes nos indaga e nos diz que nós não temos razão oferecendo aquele produto ou serviço, talvez seja porque eu não consegui conectar a real história dele. Lembra que eu falei da história? Ele compra uma coisa que é meio para cumprir alguma coisa que é a história dele. Então, se eu não entender direito a história, talvez eu forneça para ele um produto ou serviço inadequado. Né? Por isso, a atenção de quem for vender é de ouvir, né? Um bom vendedor também ouve muito. É um bom perguntador, inclusive. Exato. Né? Eu acho que eu sempre digo assim, além de eu... Porque para ouvir bem, tu tem que perguntar bem, né? Tipo assim, se eu tô lá, por exemplo, e o que eu vejo hoje, né? Eu vejo muitos vendedores que eles focam muito no diagnóstico. Tipo assim, chegou um cara lá pra comprar alguma coisa, já vai no diagnóstico. Tipo, tu não quer saber a história dele, tu não quer saber porque ele tá ali, você não quer ouvi-lo. Então assim, primeira coisa, a atenção sentida é quando a atenção é dada. Então se eu dou uma atenção, eu pergunto bem sobre ele, eu me relaciono bem com as perguntas e ele começa a falar, primeiro, ele vai me entregar informações privilegiadas, porque ele vai falar de uma forma talvez até mais emocional sobre alguns assuntos específicos. E segundo, que eu posso também potencializar o sentimento de atenção na cabeça dele.
E aí o que faz o cara confiar mais numa pessoa? É o quanto essa pessoa tá dando atenção. Aí tu pega um vendedor, por exemplo, que é aquele vendedor que ele é muito diagnóstico, o tempo inteiro ele tá falando. O que vai acontecer do outro lado? O cara fala assim, pô, cara, o cara nem quis saber sobre mim e tá simplesmente, né, falando sobre ele mesmo, né? Exato. Bom, tem um outro assunto que é bem importante, que muitas vezes as pessoas não se ligam, que é o pós-venda, né? Se ouve falar que a pós-venda é tão importante quanto mais importante que a própria venda. É isso mesmo? É que, vamos lá, né? Tu imagina que se todo dia tu tivesse que começar com base zero, né? Tipo assim, você não conhecesse ninguém. Então, o que é o pós-venda, né? Ou a gente chama muito hoje de sucesso do cliente, né? Você conseguir entregar o sucesso do cliente para manter um cliente perpétuo. Eu vejo que o pós-venda, ele é mais importante por quê? Porque ele vai te dar uma continuidade de você avançar no mercado, não você conquistar o mesmo mercado, entendeu? Entendi. Então você vai lá, tu vende uma pessoa, agora o próximo mês essa pessoa te conhece. Então agora tu conquista mais uma pessoa que não te conhece. Daí tu vai conquistar mais uma pessoa e tu vai ampliando sua base de clientes para que você consiga ter vendas maiores. Então o vendedor, quanto mais tempo de vendas, mais fácil, por exemplo, ele ter resultado, entendeu? Que bacana. Se a gente pudesse deixar uma dica para quem atua na área de vendas, o que a gente pode deixar? Cara, eu acho que o primeiro passo, assim, o que eu observo, cara, o vendedor estuda muito pouco. Acho que não era assim, não só o vendedor, né? Se nós pegar o mercado, no modo geral. Mas agora vamos falar da solução de vendas. Então, assim, o vendedor que ele consegue estudar, primeiro, a gente falou a relação do produto e serviço. Hoje tem vendedores que não conhecem o produto e serviço que vende. Ele não tem, então assim, esse é a base, é como a pirâmide, né? A base da pirâmide é o quê? Para ter solidez, é tu conhecer o produto e serviço. Porque senão tu vira um mentiroso. Se você não conhece, eu digo assim, a funcionalidade, o que ele realmente zela, o que ele entrega. Segunda coisa, é você entender o mercado que você tá, no mínimo. Tipo assim, pô, se eu vendo hoje semente de milho, eu tenho que entender. E quando eu falo mercado, não é só a semente de milho. Sim, é o mercado. Tipo assim, pô, se a China hoje é um grande comprador de milho, eu tenho que entender pelo menos por que os chineses compram de nós. E por que eles deixariam de comprar. Claro, porque pode afetar o meu mercado. Entendeu? Então, o mercado. O próximo nível é você entender o mercado nível macro. Por exemplo, assim, o milho. A China compra, mas o que ele faz? Ele alimenta o suíno, pá. Ele alimenta o suíno. E o suíno, pra onde ele vai? Entendeu? Pra você entender o mercado macro. Por quê? O impacto na tua cadeia, que talvez ela é uma cadeia fim, ele começa lá no fundo, entendeu? Então, se tu entender o mercado macro, você consegue fazer mais estratégias e se definir um pouco mais. E o próximo nível é entender sobre pessoas. Né? Então, tipo assim, você conseguir ter tudo isso e ainda, por exemplo, conseguir entender sobre pessoas. Por quê? Porque no final, é você contando uma história, tentando convencer uma outra pessoa que vai ler aquela história e vai interpretar da maneira dela. Entendeu? Então é muito importante você entender sobre pessoas, que é o nível mais difícil, né? É tu entender não só a parte mais básica, PNL, essas coisas que a gente ouve mais em vendas, mas também você entender com profundidade algumas coisas. Por exemplo, a gente fala muito de neurovendas, que é, né, um jargão que foi utilizado agora, que é o quê? Você entender sobre o cérebro. Porque o que vai fazer tomar decisão é o cérebro. Que nem agora, por exemplo, vamos pegar uma coisa muito simples. Nós estamos aqui falando várias palavras, eu sou um cara que fala rápido, e outras pessoas do outro lado estão lendo as minhas palavras e as suas para compor, por exemplo, na vida dela alguma coisa. Tipo, isso é sobre o cérebro. Porque como que eu consigo pegar as palavras e como que tu consegue entender? Porque tudo está armazenado aqui. Se aqui nós estivéssemos falando uma outra língua, sei lá, o russo, por exemplo, possivelmente tu teria dificuldade, ou eu também da mesma forma, né? Não entenderíamos, muitas pessoas não iam entender. Por quê? Porque não está no nosso cérebro essas informações. Então, quando você começa a estudar sobre o cérebro, você começa a entender. Cara, muitas vezes eu sei tecnicamente sobre esse produto, só que o meu cliente é a mesma coisa que eu falar em russo para ele. Então, qual que é o meu papel aqui? Cara, eu tenho que ser um papel quase professor. Primeiro, eu tenho que explicar para ele como funciona, de uma forma muito didática e atrelada à vida dele. Claro. Porque, por exemplo, meu pai que tem 80 anos, que não é um cara digital, se eu começar a falar jargões digitais, ele não vai entender porra nenhuma. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender essas coisas, e quando eu começo a entender sobre o cérebro, você vai entender que o teu papel é o quê? É ser persuasivo. Então, se tu tem um produto bom, se tu zela pela dor do cara, né, pelo medo, pelo amor, e você sabe que tu precisa só persuadir ele, porque ele nunca degustou teu produto. Ele não sabe como funciona. Você vai ter que persuadir. Tá na sua mão. E ele vai confiar em você. E aí vem a questão dos vendedores perpétuos. O vendedor perpétuo é aquele cara que sabe que tem um baita produto. Na mão. O cliente dele não sabe qual vai ser o resultado, mas ele persuade o cliente e entrega o resultado um pouquinho a mais de expectativa para que o cliente recompre dele. Entendeu? Que bacana, que aula, que importante para você. E claro, use também linguagem, procure entender o perfil do seu cliente para usar a linguagem correta para você explicar e também convencer a sua venda. Show de bola, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, tamo junto. Obrigado. Obrigado, galera. Valeu. Lembrando, toda quinta-feira nós temos um encontro marcado com o nosso quadro Vende Carona, nessa parceria com a Caio Mitsubishi Motors aqui de Chapecó.